Meus irmãos, abramos nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dando sequência à nossa série de pregações em Efésios, já chegando ao fim. Hoje nós falaremos a respeito da relação entre pais e filhos. E, para tanto, leremos os primeiros 4 versículos do capítulo 6. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre para que sejas de longa vida sobre a disciplina e na admoestação do Senhor. No sermão anterior, dos versículos 22 até o 33 do capítulo 5, nós falamos a respeito do relacionamento entre maridos e mulheres. E vimos como Paulo tem trabalhado a ideia do versículo 21, o que é sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, no último sermão, nós vimos que maridos e mulheres estão nessa relação de sujeição por meio do casamento. E hoje Paulo vai mostrar como que filhos e pais também demonstram essa sujeição e expressam a verdade do Senhor em suas vidas por meio desse relacionamento de pais e filhos. E é bom sempre nós lembrarmos que a base para esses relacionamentos no Senhor são sempre a transformação operada pelo Espírito Santo. É importante nós observarmos que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ela não se faz por meio de operações miraculosas e maravilhosas, mas na vida comum do dia a dia. Veja que o que há de mais comum e corriqueiro do que o relacionamento familiar? No próximo sermão nós falaremos da relação de servos e patrões, como que o Espírito Santo ele opera por meio de algo tão comum quanto as relações de trabalho. Então a nossa vida, ela manifesta aquilo que Deus fez por nós. O Espírito Santo habitando no nosso coração, habitando na nossa vida, ele se manifesta por meio de coisas comuns do dia a dia, como nós vemos através dos relacionamentos. E hoje, então, nós falaremos a respeito de pais e filhos. E esse tema é muito importante porque nós temos visto quantos casos de pais que abandonam seus filhos na primeira infância, nos primeiros momentos da sua vida. Quantos filhos têm sido rebeldes contra seus pais, fazendo o que não agrada, o que foi orientado a eles não fazerem. Então, essa relação, ela não é algo novo, mas constantemente nós vemos isso acontecendo, como que a rebeldia, ela se faz presente. E isso não somente nessas relações de pais e filhos, mas o ser humano, enquanto pecador após a queda, sempre manifesta essa rebeldia, primeiramente contra Deus. E se ele é rebelde contra Deus, isso vai se mostrar também na sua rebeldia contra as leis de Deus. Então, quando nós vemos, por exemplo, Paulo ensinando para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao próprio Senhor, e que os maridos amem as suas mulheres como o próprio Cristo amou a igreja, e quando nós vemos esses valores sendo invertidos, isso é um ato de rebeldia. Isso é agir contra aquilo que Deus quer e também agir contra o próprio Deus. Da mesma forma, quando filhos são rebeldes contra seus pais e quando pais não cuidam dos seus filhos como deveriam, estão sendo também rebeldes contra o Senhor e mostrando que nada há do Espírito Santo dentro dele. Porque todas essas coisas que nós vemos como demonstração do Espírito Santo no nosso coração, se elas não aparecem, provavelmente a transformação não foi operada, a regeneração não aconteceu. Então, observemos a partir disso, a partir dessa ideia de que todas essas relações partem primeiramente de um relacionamento com Deus, da habitação do Espírito Santo, para aí sim se manifestar na vida da pessoa. E nós faremos isso nessa manhã em duas partes. A primeira delas, os versos 1 ao 3, falam a respeito do relacionamento dos filhos para com os pais, e o verso 4 fala dos pais para com os filhos. Então, a primeira ideia que nós vemos, qual deve ser a relação dos filhos para com os pais. Observe na sua Bíblia que Paulo parte aí
falando para que os filhos sejam obedientes. E essa palavra obedecer, como um imperativo, ele representa uma ordem. Ou seja, eu não posso escolher se eu quero obedecer ou não. Se aquilo que eu recebi de instrução e de ordem, eu devo obedecer ou não. Mas como um imperativo é uma ordem, obedeçam. Deus colocou sobre os filhos, e aqui é interessante nós notarmos que Paulo não deixa as crianças de fora também, mas nós não vamos ver que isso não é somente para as crianças, mas para todos nós. Mas, no primeiro momento, os filhos, enquanto estão na casa dos seus pais, devem prestar obediência a eles. E a palavra obedecer aqui, ela dá uma ideia de alguém que ouve, alguém que atentamente ouve uma instrução. E esse ouvir leva à obediência, a cumprir aquilo que foi ouvido. Quando nós lemos os provérbios, é interessante que nós podemos observar que há uma grande quantidade de instruções aos filhos, sempre no sentido de ouçam o que o seu pai e a sua mãe falam, ouçam o que eles te instruem, e sempre a sabedoria que é manifesta por meio dos pais é dita nos provérbios que são um tesouro, que são um diadema, uma coroa a ser colocado na cabeça, que vão evitar que você passe por grandes dificuldades e grandes problemas. Então, quando ele nos instrui aqui, Paulo nos instrui a obediência, que os filhos devem obedecer, é com essa ideia, ouça aquilo que é dito a você. E nós devemos observar que, mais do que isso, essa instrução e essa obediência devem ser no Senhor. Então, a mesma ideia que foi expressa para com a submissão no verso 22, aqui também Paulo fala que a obediência dos filhos é no Senhor. Ou seja, a primeira coisa que os filhos devem ter em conta é que a sua obediência aos seus pais manifesta a sua obediência a Deus. Seja primeiro obediente a Deus. Seja primeiro submisso a Deus. Seja primeiro humilde diante de Deus. Porque sendo obediente a Deus, você obedecerá aos seus pais. É a primeira relação em toda relação. E aí a pergunta que fica para nós é: como está a sua relação com Deus? Como tem sido a sua atitude para com Deus? Quando Jesus diz que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a primeira coisa é como nós amamos a Deus. Como está o nosso coração? Porque é muito fácil para nós colocarmos outras coisas na frente de Deus. Inverter a ordem. A gente coloca o próximo no primeiro lugar e Deus está em segundo. Ou então eu coloco outras coisas, objetos, hábitos, qualquer outra coisa na frente de Deus. Mas a primeira coisa que o crente deve ter na sua vida é ter a Deus como primeiro. E isso inclui o seu tempo, os seus esforços, a sua dedicação. E aí também inclui o quanto eu conheço de Deus. Nós cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas como que essa amizade se mostra na minha e na tua vida? Você dedica tempo a essa amizade? Você busca desenvolver essa amizade com Deus? Ou Deus é aquele amigo que a gente recorre quando tem problema? Olha, eu sei que eu tenho um amigo muito bom que se eu precisar ele me atende. Então, a primeira coisa de um relacionamento verdadeiro para com os pais nesse caso e também nos outros relacionamentos é que Deus seja o principal alvo. É que o meu relacionamento primeiro seja um relacionamento verdadeiro com Deus. E a segunda coisa que essa expressão no Senhor nos mostra é que essa obediência dos filhos para com seus pais também está limitada, assim como a submissão das esposas, ao que Deus ordena. Então, se nós olharmos para as crianças bem pequenas, como é que elas vão saber o que é do Senhor ou não? Como que elas vão saber se aquilo que lhes foi pedido é do Senhor ou não? É o que o verso 4 depois vai falar. Os pais devem ensiná-los a amar a Deus. Então, a grande responsabilidade de pais e mães é instruir os seus filhos para que a obediência deles seja no Senhor. Para que eles obedeçam aos pais pelo Senhor, porque isso é justo. Ou seja, não é algo arbitrário, mas é porque Deus mandou.
A justiça de Deus se manifesta nessa ordem. Obedeça. Então, para as crianças que estão entre nós, a obediência aos pais é pedida de vocês. Vocês devem obediência porque Deus os colocou como protetores, sustentadores, discipuladores de vocês. Eles não querem que vocês sofram o que muitas vezes eles sofreram. Porque muitas vezes os mais jovens têm essa ideia, né? Meu pai não sabe o que se passa comigo, ou ele não passou por isso. Mas é justamente a instrução que requer obediência, em muitos casos, é por conta de evitar que os males sobrevenham. E nós podemos ver muitos casos na televisão, né, a respeito disso. Quantos pais nós não vemos? Eu pedi para que meu filho não fosse, e hoje ele está morto, ou ele sofreu um acidente, está em estado grave. É porque justamente é para evitar que o mal venha. Então, filhos, obedeçam aos pais no Senhor, porque primeiro Deus requer a obediência a Ele, a submissão a Ele, e aí sim também a submissão ao pai e à mãe. E Paulo completa dizendo aí no verso 2 que isso não é somente algo dito agora, não é uma novidade, mas é algo já expresso na lei. O verso 2 e o verso 3, eles são a repetição daquilo que está nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, verso 12. Então, honra teu pai e tua mãe. Então, se primeiro ele fala a respeito da obediência, agora ele fala a respeito da honra. Então, a honra, a obediência está dentro da honra. E honrar pai e mãe significa ter o respeito, ter a admiração, ter o cuidado e ter um respeito para com o pai e com a mãe. E aí nós vemos, então, que isso se estende, né? Não somente às crianças, mas também a todos nós. Nós devemos honrar nossos pais. E honrar nossos pais significa cuidar deles também quando eles necessitam, quando já são avançados de idade, tanto financeiramente quanto com a nossa presença, porque muitos pais sofrem isso, o abandono. Muitos pais têm, às vezes, os recursos que seus filhos mandam, mas não podem desfrutar da presença deles, dos netos, da família, e são privados disso. E na cultura oriental desses dias, isso era muito valorizado. E veja que os salmos falam a respeito disso, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, são o sustento dos pais para o tempo de dificuldade. Muitos filhos representavam segurança e estabilidade quando não tinha a Previdência Social, não tinha o INSS, não tinha o SUS. Então, a ordem para nós, enquanto filhos, é sempre honrarmos nossos pais. E Paulo completa aí entre parênteses, provavelmente está entre parênteses na sua Bíblia, que é o primeiro mandamento como promessa. Aqui não significa que esse é o maior mandamento sobre todos, e nem também em ordem alfabética, em ordem numérica é o que primeiro tem o mandamento, porque o segundo mandamento também tem, para que nós honremos a Deus e para que os nossos dias vão bem e recebamos a bênção de Deus. A ideia aqui é que esse mandamento é fundamental, faz parte da essência do cristianismo. Então, assim como os nossos relacionamentos transformados manifestam o Espírito Santo na nossa vida, a honra aos pais também representa a nossa fé no Senhor. Então veja, tudo aquilo que muitas vezes é visto como louvável pela sociedade faz parte da essência do cristianismo, faz parte da essência do ensino bíblico. Prover aos pais, cuidar deles, sustentar, a obediência dos filhos para com os pais. Então, todas as vezes que isso ainda é bem visto, mas já em muitos círculos, a rebeldia é vista como uma expressão de independência, de senso crítico, mas não. A palavra de Deus mostra claramente que obediência, respeito, honra, olhar para os seus pais como aqueles que te proveram, te ensinaram, te instruíram, é fundamental para o cristão. É fundamental para um relacionamento verdadeiro com Deus. O verso 3 diz aí a promessa então associada a ele é para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui tem uma pequena modificação com respeito a Êxodo 20, 12. Lá diz que para que você tenha muito tempo na terra, porque lá estava associado à entrada deles na terra prometida. E se nós lembrarmos a relação terra e reinado e povo, a terra simbolizava o local do descanso de Deus. Representava aquilo que a Nova Jerusalém representa,
o local onde nós habitaremos com Deus, desfrutaremos da sua presença, estaremos com Deus perpetuamente. Então a terra de Canaã era a sombra, era um modelo terreno de como o novo céu e a nova terra serão. Então por isso que quando Deus fala para eles, vocês entrarão na terra, mas vocês devem seguir a minha vontade, devem seguir as minhas leis, para que vocês permaneçam na terra. É porque a terra não suporta o pecado. Como local da habitação de Deus, como local em que eles desfrutariam da comunhão com o Senhor, o local onde estava o templo, os sacrifícios eram realizados, aquela terra não poderia ter pecado. E se nós lermos lá nas leis, por várias vezes é repetido, para que a terra não te vomite, para que a terra não te rejeite, assim como rejeitou os cananeus. Porque a relação terra e santidade era muito ligada. E como a sombra, ela revela algo, ou algo maior revela aquilo que a sombra mostrava, na nova aliança, nós vemos que o novo céu e a nova terra serão esse lugar onde o pecado não é aceito. Então, Paulo aplica essa verdade mais do que para a terra de Canaã, para que você tenha uma vida longa e uma vida boa sobre a terra, em qualquer lugar que você estiver, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, honre seu pai e sua mãe. E o que isso significa para nós? Porque se nós pensarmos, e aquelas pessoas que vivem durante vários anos, que são pecadores contumazes, que não respeitam, que não têm obediência, que não seguem a Deus, como que elas seguem tanto tempo na vida? Então perceba que a ideia de Paulo aqui, o que ele quer ensinar é que a vida daqueles que andam em rebeldia é uma vida carregada de dificuldades. É uma vida em que não há prazer, porque os pecados trazem consequências. Como aquele exemplo que eu usei de filhos que desobedecem os seus pais e vão para lugares e sofrem acidentes. Qual é a consequência do seu pecado? Alguns ficam paralisados, outros ficam com graves sequelas, outros morrem. Para aqueles filhos que desobedecem os pais e cometem crimes, eles vão para a cadeia, sofrem o que seus pecados merecem. Então, a partir do momento em que um filho se torna rebelde contra o seu pai, a partir do momento em que um filho abandona o ensino da sua mãe e desobedece, não ouve os conselhos, ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E essa vida, então, que ele tem não é uma vida boa, porque os pecados trarão as consequências, e as consequências trazem sofrimento. E a vida, então, ela pode até ser longa, mas ela não será boa. Ou antes, a vida nem longa será, porque pode vir a morte pela desobediência. Então, quando a Bíblia nos ensina para que seja longa a tua vida, que tudo vá bem, isso significa que os pecados que são evitados não trazem consequências. Que as bênçãos de Deus são derramadas sobre o seu povo, sobre aquele que obedece. Claro que nós passamos por dificuldades, claro que nós passamos por enfermidades, mas elas não serão causa direta dos nossos pecados. Então, para que você tenha uma boa vida, você deve ser alguém que respeita, alguém que obedece, alguém que segue a vontade de Deus. E aí, assim, a bênção de Deus é derramada sobre a sua vida. Então, Paulo, nesses 3 primeiros versos, fala aos filhos, claramente, obedeçam, sejam obedientes, ouçam a instrução, evitem o mal sobre a sua vida, evitem as consequências que os pecados trazem com uma vida de obediência. E isso é uma ordem, e é também uma expressão da fé do Senhor. E o verso 4, então, fala agora, ele inverte a relação, agora ele fala da relação dos pais para com os filhos. E nós podemos ver que grande parte daquilo que os filhos devem fazer depende daquilo que os seus pais instruem. Porque se nós pensarmos nas crianças tão pequenas, elas precisam aprender o que é seguir a vontade de Deus. Assim como elas vão à escola para aprenderem as muitas ciências que são ensinadas, elas precisam aprender a andar nos caminhos de Deus. Elas precisam aprender a ser bons cidadãos, bons trabalhadores, pessoas que não trazem problemas para a sua sociedade, mas também elas devem ser instruídas a amarem a Deus. Devem ser instruídas para aprenderem a vontade de Deus. Devem ser ensinadas a serem crentes. E essa responsabilidade é dos pais. Então veja a responsabilidade, o peso que está sobre nós. O primeiro lugar
o primeiro campo missionário são os seus filhos. Nós não podemos pregar aos outros se nós não pregamos para a nossa casa. Se nós não instruímos as nossas crianças a amarem a Deus, a entregarem as suas vidas ao Senhor, a amarem Deus sobre todas as coisas. Por isso, então, que Paulo fala para que os pais ensinem aos filhos a andarem nos caminhos de Deus. Veja na sua Bíblia, o começo do versículo 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra aqui traduzida como pais, ela geralmente é usada para o pai. E essa palavra ela é diferente do verso 1, quando ele fala lá, filhos, obedecei a vossos pais. No verso 1 é a palavra que é mais comum para o sentido de pai e mãe, né? Então, o casal. E aqui o verso 4, a palavra pais aí, ela é mais usada para o homem. E aqui, provavelmente, o que Paulo tinha em mente aqui, como nós falamos da outra vez, o pai é o responsável pela sua casa. O pai é aquele que Deus colocou para pastorear a sua casa. E é claro que nesse processo aqui do versículo 4, de instrução das crianças, as mães também estão incluídas. Então, pai e mãe são responsáveis pela educação dos seus filhos, e o pai é o responsável primeiro diante de Deus para que isso aconteça. E quando ele fala, não provoqueis vossos filhos a ira, pode vir a ideia aqui de uma ação, de uma reação a uma ação. Eu dei uma instrução para a criança e ela já reage com a ira. Mas a ideia aqui é mais do que isso. Não provocar os filhos a ira é um processo no qual nós ensinamos os filhos e, através do nosso ensino, da educação que damos a eles, como que eles se tornarão adultos. Como que eles serão na sua maturidade. Então, quando nós temos uma educação que é demais severa, aquelas que nós vemos que existe agressão, opressão, e que às vezes aparece na televisão de crianças que são espancadas, que são tratadas com crueldade, como que essas crianças desenvolverão? Como que essas crianças serão quando se tornarem adultos? A maioria das vezes refletirão aquilo que elas passaram. Serão cruéis e violentos também, se tornarão irados contra seus pais. Se nós pensarmos ao contrário, as crianças que não têm nenhuma repreensão, que não são limitadas por regras, elas se tornarão adultos intolerantes à contrariedade. Então, se alguém disser para ela não, ela agirá com violência, porque a sua vontade não foi feita. Então, quando Paulo fala, não provoqueis vossos filhos a ira, a ideia é, não eduquem os seus filhos para que eles se tornem pessoas iradas. Não eduquem os seus filhos para que eles sejam pessoas cruéis e violentas, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a educação que nós damos às crianças, a educação que nós damos aos nossos filhos, moldará o caráter delas, moldará quem eles serão. Percebe a responsabilidade? E essa responsabilidade não é da igreja, não é da escola, não é do governo, é sua pai, é sua mãe. Já pensou? Você é responsável por formar essa criança tão pequena. Essa criança que, como consequência do pecado, nasce condenada, nasce pecadora e precisa abraçar o Senhor. Você é o primeiro lugar onde ela ouvirá a respeito de Deus. Você é a primeira instância de educação religiosa e cristã. Você precisa conduzi-lo para que ele ame ao Senhor acima de todas as coisas. E aí, então, ao contrário, em vez de você criar ele com violência, com crueldade, com uma forte opressão, ou pelo contrário, sem instrução nenhuma, sem limites, crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E essas duas palavras, elas mostram primeiro a disciplina com regras, com normas a serem seguidas. Então, as leis que são colocadas na educação, assim como Deus coloca leis para nós seguirmos, e a admoestação é a palavra, a orientação, a direção. E aí isso inclui também, na disciplina, inclui a disciplina exercida sobre eles. Então, tanto
por colocar regras, como também por orientar a elas. É claro que esse processo não é nada fácil. Porque lembre que, primeiro, nós, adultos, também somos rebeldes contra Deus. E as crianças também precisam aprender a amar a Deus. Então, esse processo de ensino, de criação, ele requer a paciência dos pais, na disciplina e na admoestação. Você viu aquele pai, aquela mãe que grita: eu já te falei 1 milhão de vezes para você não fazer isso. É justamente o que ele precisa aprender. Deus não te fala também que você deve seguir a vontade dele e a gente não quebra essa lei dele constantemente? Veja a paciência que Deus teve com o povo de Israel. E no Novo Testamento é dito que ele segurou a ira dele de ser derramada sobre nós. Então, nesse relacionamento com as crianças, com os filhos, o pai e a mãe devem ter paciência, devem ter longanimidade para instruir as crianças também a amarem a Deus. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos, em primeiro lugar, na instrução falada. Não faça isso, não faça aquilo, você precisa seguir aquilo que eu te digo. Só que as crianças aprendem muito também pelos nossos atos. Então, se você fala para a criança, não minta, e ele vê você mentindo, o que você acha que ele vai fazer? Se você diz para ele, não grita, e você grita, o que você acha que ele vai fazer? Imita aquilo que você faz. E aí, por isso que Paulo, quando diz, sede meus imitadores, com referência à vida cristã, assim como eu sou de Cristo, Paulo demonstrava a imitação pela observação, pelo ensino, claro, pelas palavras que são ditas, mas também pelo aquilo que a gente vê. Então, a função dos pais é ensinar os seus filhos a admoestar, dizer para eles o que é o certo e o que é o errado, mas também demonstrar como fazer. Então, é mais do que simplesmente falar, é demonstrar aquilo que ela deve seguir. Então, a responsabilidade, ela passa a ser muito maior. Só que se nós olharmos para o todo, para a vida cristã como um todo, isso já é requerido por Deus. O seguir as leis, seguir a vontade de Deus, ser um crente que mostra o Espírito Santo agindo no seu coração. Então, se nós somos crentes, nós portamos o Espírito Santo no nosso coração, essa já é a admoestação para nós enquanto crentes. E ela aumenta muito mais quando nós temos que ensinar as crianças na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como eu disse, o primeiro campo missionário é o teu filho. O primeiro lugar, ou a primeira pessoa a quem você vai ensinar são os seus filhos. A amar a Deus, a seguir a vontade de Deus, a ser um crente, a se portar no mundo como um crente. E você deve fazer isso para com ele. Então, como conclusão, meus irmãos, nós vimos que Deus orienta, ou Deus ordena aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo e evita que nós soframos as consequências da rebeldia. E também ensina aos pais a não tornarem os seus filhos pessoas iradas por meio de uma educação que não é no Senhor. Então, a primeira aplicação para hoje é: filhos, sejam obedientes aos seus pais. E aqui falando especificamente para as crianças, ouçam aquilo que o seu pai e a sua mãe falam. Ouça aquilo que eles te instruem, porque eles querem evitar que você sofra, como o versículo 2 diz, o versículo 3 diz, aliás, para que te vá bem a vida e sejas longa sobre a terra, que te evite passar por aquilo que muitas vezes eles mesmos passaram, evitar o sofrimento, evitar a dor. E para nós, que já somos adultos, também lembre-se de honrar o seu pai e a sua mãe, como aqueles que te criaram, ou mesmo que eles não tenham falhado na sua criação. A ordem do Senhor é de honra. Tenham eles feito o serviço deles corretamente ou não. A ordem de Deus é que nós honremos. Não baseados em méritos, não baseados naquilo que eles fizeram, mas porque Deus ordena e porque isso manifesta a nossa obediência ao Senhor. E quanto aos pais, também eduquem os seus filhos para serem cristãos verdadeiros, para serem pessoas que amam a Deus, para serem pessoas que continuarão
geração após geração passando na verdade do Senhor. O Salmo 78 fala: o que vimos e aprendemos e o que nos ensinaram nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às futuras gerações as grandezas do Senhor. Cada geração experimentará ou terá sua própria experiência com Deus. E a função do povo de Deus é que os pais vão contando aos filhos o que Deus fez por eles. E ao passar das gerações, quantas histórias não haverão para eles aprenderem sobre Deus? Vimos e aprendemos, contaremos aos nossos filhos. E esses filhos, o que eles viram e aprenderam, contarão aos seus filhos. E isso, geração após geração, vai sendo propagado e o nome de Deus vai sendo glorificado, conhecido e exaltado no mundo. Então, pais, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, para que eles amem a Deus acima de todas as coisas. E amem também ao próximo como a eles mesmos. Deus nos ajude a sermos cristãos verdadeiros nas nossas relações. E que Deus nos ajude a seguirmos isso. Vamos orar.